Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Samuel e bem-vindos aos Bastidores da Loucura para mais uma review semanal da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Dessa vez, o episódio 17. Ai, que assim. Eu nem sei o que dizer, sabe? Eu tô sem palavras. Acho que essa vai ser mais uma review bem curta, porque o episódio foi basicamente luta. Só que assim, que luta, né? E que trágico desfecho que teve. Eu fiquei sem acreditar. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O último episódio, 16, teve assim um final bem impactante porque ele foi cheio de ganchos. E um desses ganchos, inclusive, foi o fato do Megumi ter sido encurralado por aquele mestre de maldições, eu quase falei feiticeiro. Por aquele mestre de maldições louro do rabo de cavalo, sabe? Aquele personagem super irritante que assim, que eu já não estava aguentando mais a existência dele. Covarde, chato, ai meu Deus do céu. Mas enfim, voltando. Esse episódio é uma continuação direta daquele acontecimento, do encurralamento do Megumi. A gente já viu ele sangrando, literalmente assim, ele estava andando, perdendo um monte de sangue, sabe? Mais um pouquinho ele morria por hemorragia. E aquele cara, óbvio, que tava curtindo toda a situação, mas antes de ir de F, ele resolveu tentar uma última coisa, né? Em caso de extrema emergência. Vocês lembram que no último review eu disse que o episódio 16 acabou com aquele mestre de maldições louro com medo de alguma coisa gigante que estava vindo atrás dele. Eu disse que ele finalmente ia ter o seu karma. Eu achei genuinamente que aquela coisa era, sei lá, algum outro feiticeiro, mestre de maldições. Eu achei que era um bicho do Sukuna, um seguidor do Sukuna. Eu achei que aquele homem era tudo menos um Shikigami, que era o que aquele bicho era. Era um Shikigami que o Megumi invocou. Mas não era qualquer Shikigami, não. Aparentemente isso aí é um Shikigami tão poderoso que ele não consegue ser controlado. E assim, o bicho é poderoso de fato. Só que eu vou falar o porquê dele ser tão poderoso mais pra frente, pelo desenrolar do episódio. Mas basta saber que quando Megumi invocou esse bicho, ele invocou ele num ritual. Um ritual das sombras que ele usou pra prender o mestre de maldições louro junto com ele no ritual. Assim, o ritual só ia acabar quando aquele bicho matasse o cara loiro. O que era o que eu estava esperando ansiosamente, porque juro, pense num personagem irritante. Mas quando eu achei que ele ia de base, que a gente ia se livrar dele, quem aparece no meio do ritual? O Sukuna. O Sukuna salvou aquele homem. Mas não só aquele homem, né? Ele não fez só esse desserviço, não. Ele também salvou o Megumi. Inclusive, era por isso que ele foi pra lá, sabe? Pelo Megumi. A gente sabe, né? Não sei se vocês lembram, mas o Sukuna tem um interesse muito peculiar em relação ao Megumi. Então, qualquer coisa que seja relacionada a esse menino que ameace a vida dele, lá vai estar o Sukuna o defendendo a todo custo. Foi isso que ele fez, né? O Megumi estava em estado de animação suspensa e o Sukuna deu um jeito de salvar a vida dele. É muito chato, porque eu sei agora o porquê dele querer fazer isso, mas não vou contar aqui. Enfim, basicamente, então, o episódio foi uma batalha, a batalha do Sukuna contra aquele Shikigami, porque ele queria acabar com o ritual. O ritual não acabaria até aquele mestre de maldições louro morrer, então ele tinha que acabar com o ritual, derrotando o Shikigami. E assim, foi uma luta muito, mas muito poderosa. Foi uma luta, assim, de titãs, quase gloriosa. Porque o que fazia aquele Shikigami ser tão poderoso, tão temido do jeito que ele era o fato de que ele consegue ele consegue saber qual é a técnica das pessoas. Feiticeiro, mestre de maldições, ele consegue saber qual é a técnica de antemão, porque eu não sei se ficou claro até agora, mas geralmente os feiticeiros e os mestres de maldições, eles não contam as técnicas dele, não contam os feitiços. Porque se você contar, você vai obter desvantagem numa batalha. Então, geralmente é sempre um mistério. Um mistério que esse Shikigami consegue saber de antemão. Não só consegue saber de antemão, mas também consegue se adaptar a ele. Tipo, se adaptar, formar uma estratégia forte o suficiente para superar a técnica na qual ele está lutando. O Sukuna descobriu isso apenas lutando com ele assim uns 5 minutos. E então ele decidiu usar de um artifício que a gente só viu ele usar uma vez, que foi a expansão de domínio. E assim, a expansão de domínio do Sukuna, olha, ela é uma coisa que nesse episódio foi, meu Deus, foi um caos completo. Geralmente era para aquilo ficar limitado, né? Afinal, Shibuya já estava em cima de uma cortina, só que aí eu não sei o que aconteceu, sabe?
Pelo que deu a entender, parece que aquela expansão de domínio superou a cortina. Eu falo depois porque eu acho que a expansão de domínio superou a cortina. Vamos continuar falando dessa batalha. Que assim, ai... A gente já sabe, né, que o Sukuna é uma pessoa que não se importa muito com a vida, né? Não, eu não digo nem assim com a vida humana, não. Ele não se importa com nenhuma vida, tipo, nenhuma. Até as maldições ele trata como se fossem seres inferiores a ele. Então, essa luta contra o Shikigami não foi só uma luta, foi um genocídio. Porque ainda tinha pessoas em Shibuya presas lá, que tinham sido evacuadas pelos feiticeiros. Mona, quando o Sukuna começou a lutar com aquele bicho, aquela evacuação não serviu de nada. Todo mundo pagou o parto. Todo mundo, todos os civis que você pode imaginar foram feridos nessa luta. E olha, além disso, eu vou ter que dar os parabéns pros artistas envolvidos, tá? Eu acho um absurdo esse povo receber mixaria pelo que eles fizeram. Porque esse episódio, gente, essa luta foi artística. Os efeitos usados, o completo caos, sabe? É a arte do caos. É isso que eu posso definir essa luta. A arte do caos. É uma ótima palavra para definir isso. Mas como eu disse anteriormente, né, o Sukuna, quando descobriu como aquele Shikigami funcionava, ele decidiu usar a expansão de domínio dele pra poder derrotar, né, como eu disse anteriormente. E assim, a expansão de domínio do Sukuna... Ai, tinha que passar um caminhão agora, enquanto eu tô gravando. A expansão de domínio do Sukuna é outro exemplo do que eu acabei de falar, tipo, a arte do caos, porque ela era pra ter um alcance limitado, afinal, eles estavam dentro de Marcotina, o bairro inteiro. Só que eu não sei o que ele fez, que ele conseguiu, eu acho que, superar essa cortina. Geralmente a expansão dele tem um alcance de 200 metros, só que por conta do Megumi tá lá, ele limitou aquilo pra 190 e alguma coisa. Eu não lembro o número exato. Mas só esses 199 já serviram assim pra destruir completamente, sabe? Completamente o bairro de Shibuya. Já era, já foi. Não existe mais Shibuya no universo de Jujutsu Kaisen. Porque a única coisa que realmente conseguiria derrotar aquele Shikigami era se a gente enterrasse ele o mais rápido possível, sem dar tempo dele se adaptar à técnica que estava sendo usada contra ele. E foi isso que o Sukuna fez, né? Mas pra isso, ele usou o bairro inteiro. Foi uma coisa muito pirotécnica e muito assustadora de ver. Principalmente porque, enquanto isso acontecia, mostrava o resto de Tóquio vendo aquela situação. Eu fico pensando, como é que vai explicar? Como é que explica pra pessoas comuns o que se passou naquele bairro? Porque, cara, não vai precisar explicar, né? Não, pera, isso é spoiler, não vamos falar nada, não. E o resultado disso foi que, basicamente, se abriu um buraco na cidade de Tóquio, porque é o que tava faltando do bairro de Shibuya. Eu não entendi se aquele buraco ainda é a cortina ou simplesmente é o fato do bairro ter sumido. Mas foi basicamente assim que a batalha acabou, foi isso. Ele derrotou o Shikigami e também, finalmente... Depois de muita luta, aquele mestre de maldições loiro foi de base. Ele finalmente foi de base. Nesse episódio explicou como o feitiço dele funcionava. Que, sabe os riscos no rosto dele? Eles eram tipo conta-vidas de um videogame. E quando os riscos acabassem, ele ia de base. Ele tava sem nenhum risco na mão, então finalmente ele morreu. Tipo, o Sukuna nem precisou fazer nada. Finalmente, já não aguentava mais. É aqueles figurantes que parece que não sabe que é figurante e resolve atentar os outros. Esse foi esse personagem. Mas finalmente ele se foi. E também, eu finalmente entendi o porquê do Sukuna ter feito aquele pacto com o Yuji na primeira temporada. Vocês lembram que na primeira... Eu acho que vocês não lembram, vou relembrar aqui. Mas na primeira temporada, o Yuji e o Itadori fizeram um pacto. O Yuji e o Itadori. Essa foi boa. O Yuji e o Sukuna fizeram um pacto. E nesse pacto, o Sukuna disse que ele poderia controlar o corpo do Yuji livremente, mas isso só até ele falar a palavra abrir, o Sukuna. Aí o Yuji voltaria a ter o controle. Quando eles fizeram isso, eu sinceramente não entendi, sabe? Nossa, que palavra aleatória. Parece palavra de segurança. Mas aí agora a gente entendeu por que essa palavra em específico foi escolhida. Porque essa é a palavra que ele usou para encerrar a técnica dele, para encerrar o domínio dele. Então ele escolheu aquilo só para depois que ele acabasse o que ele tinha que fazer, o Yuji se deparasse com a destruição que ele proporcionou. E foi isso que aconteceu. Depois que ele disse aquela palavra, ele deixou o Sukuna com o diretor e a Ari
e o Yuji voltou ao comando do corpo. E cara, essa foi a parte, eu acho que essa foi uma das piores partes. Porque geralmente eu acho que o Yuji não lembrava muito de como era quando o Sukuna estava no comando. Pelo que eu entendi, ele não lembrava muito. Só que dessa vez, acho que é por conta de que tem mais dedos do Sukuna, que ele engoliu mais dedos do Sukuna de uma vez. Então dessa vez o Yuji, ele lembrou de tudo. Ele lembrou de absolutamente tudo que o Sukuna fez. E gente, essa foi a pior parte do episódio, porque foi o momento em que o Yuji finalmente desabou. Ele finalmente passou mal, chorou, se permitiu todos os sentimentos que ele não se permitia na primeira temporada, depois de presenciar essas mortes. O Yuji era o que eu já vi um canal falando, que o Yuji tinha o que a gente chama de depressão feliz, sabe? Ele guarda muito da tristeza dele pra ele e continua com aquela personalidade extrovertida. Só que dessa vez, depois dessa batalha, isso não adiantou, isso não aconteceu. Ele desabou, ele chorou e ele voltou assim. Ele teve esse momento e voltou assim, mais sombrio. Sabe quando você percebe que a pessoa perdeu assim um pouco do brilho? Foi isso que eu senti no Yuji quando ele voltou. E ai, isso me doeu demais. Me doeu demais, gente, sério. Eu fiquei triste. Eu tava tão feliz hoje que saiu o trailer da série de Percy Jackson. Vai ter conteúdo em breve no canal. Mas eu tava tão feliz hoje. Aí esse episódio de Jujutsu chegou pra estragar o meu dia. Porque foi triste ver o Yuji daquele jeito. Muito, muito triste. O pior de tudo, sabe por quê? É que no final ele ainda se chamou de assassino. Ele ainda pegou essa culpa pra ele. Cara, meu querido pequeno, não importa o que digam pra você, não importa o que a sociedade Jujutsu pense, você não é um assassino. Quem fez isso foi o Sukuna, não foi você. E, ai, meu Deus. E assim, eu sinceramente acho que o arco de Shibuya está indo pro final. A temporada não vai acabar, porque, né, ainda tem. Se eu não me engano, ela tem 25 episódios. Mas eu acho que o arco em si já tá acabando, porque literalmente não existe mais Shibuya. Só que eu sei que ainda vai ter coisa ruim pra acontecer. Calma, gente. Daqui pra frente é só pra trás. Juro. E só pra encerrar com as surpresas, saibam que Nanami saiu vivo daquela carbonização da maldição de vulcão. Quer dizer, vivo entre aspas, né? Ele tá parecendo aquele vilão do Batman, o Duas Caras. É um lado bom e um lado completamente queimado. Mas tá vivo. Ainda não é o momento que a gente vai ver ele de F. Bom, era só isso, basicamente, que eu podia dizer. É isso, a review acabou. Eu não sei. Foi basicamente isso o episódio. Espero que mesmo assim vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos. Curtam o vídeo, por favor, para eu continuar fazendo essas reviews, porque, olha, depois disso aqui, eu penso seriamente em desistir e parar de acompanhar Jujutsu aqui. Me sigam também nas minhas outras redes sociais que estão linkadas aqui na descrição. É isso, gente. Vejo vocês na próxima. Bye, bye!